SBT Esportes Rio tá na área. E o Flamengo levou a melhor, venceu o Esperance por 2-0. O Venê tá todo feliz aqui. Será que ele tá realmente satisfeito? Esperava uma goleada. Tava dentro do que o pessoal aqui tava projetando, né? Pedrosa falou 3-0, Venê 2-0. Acho que o Venê falou 3, o Pedrosa falou 2-0. E outra, antes... Vimos que o Chelsea não é esse bicho papão todo, talvez por isso até que o Venê está com a esperança de ficar em primeiro lugar no grupo. O Chelsea não é isso tudo? Ou será que o Los Angeles, que é mais difícil do que imaginávamos, e vai ser outra pedreira para o Flamengo? Calma, que ele acabou de vencer só o primeiro jogo, está começando a caminhada do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. A estreia foi positiva com o pé direito, venceu por 2-0 o Esperance da Tunísia. Vamos ver, vamos acompanhar a reportagem do Daniel Dutra. Foi lá, em Copacabana, no meio da galera do Mengão, sentir aquela emoção, aquele calor, e vai contar pra gente a história do jogo e o que aconteceu lá em Copacabana. Fala, Daniel. Copacabana rubro-negra. Com direito a show de Dudu Nobre, o torcedor que não viajou aos Estados Unidos pôde curtir no Rio de Janeiro. O jogo era contra o Esperance, adversário considerado o mais fraco do grupo. Importante para fazer saldo de gols, e a expectativa da torcida era justamente essa. Muito boa a estreia, jogo difícil, porque é estreia, mas 2-0 Flamengo. Tranquilo, nós vamos amassar. O do Luiz Araújo e o do Pedro. E eu vim de Minas pra assistir esse Flamengo aí. O Flamengo continuou em cima e Gerson parou no goleiro. 0, resultado garantido. Vitória importante na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Os elencos mais caros do mundo e recheado de estrelas. Mas nada que abale a confiança dos mais otimistas flamenguistas em fazer história. O Chelsea pode esperar que a sua hora vai chegar. O malvadão vai te encontrar na sexta-feira. Se liga, abre o olho aí, time inglês, que o Mengão já começou vencendo o Esperance. Venê Casagrande, a sua análise foi bom, 2-0, cabia mais, achou que foi pouco, tá de bom tamanho, aprovou a atuação do time, meu amigo. Mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aprovado, foi uma estreia que eu aprovo, sim. Embora muita gente esteja criticando que poderia ter sido um placar mais elástico, depois eu vou até dar a minha opinião sobre isso, mas eu acho que quando a gente vai analisar a partida do Flamengo, primeiro a gente precisa levar em consideração que é uma estreia de uma Copa do Mundo. Sempre é diferente. Tal como acontece com as seleções, em Copa do Mundo de Seleções, acontece também com os clubes. Tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade pelo jogo, estreia é sempre mais complicado. Mas, analisando o jogo do Flamengo, taticamente, tecnicamente falando, foi um jogo muito bem feito pela equipe do técnico Felipe. A jogada trabalhada mostra como o técnico Felipe Luiz treina. Acho que ele tem que continuar sendo titular. Até porque o reserva imediato para essa posição é o Bruno Henrique e ele não vem fazendo uma boa. Poderia ter sido mais, Flavinho? Acho que poderia ter sido mais. Acho que o Flamengo poderia ter feito um saldo de gols maior. Mas, independentemente disso, ganhar desse adversário, que tecnicamente falando está muito abaixo do Flamengo, realmente a gente pôde ver isso dentro de campo. Mas, segurado mais em bola na rede. Mas é um roteiro que a gente já conhece. O Flamengo teve outras oportunidades, o Pedro perdeu um gol sozinho praticamente ali, com a bola que ele consegue pegar lascado. Ao contrário, tem o próprio Belail, tem o Ian Sassi, que tentou um pouco ali, mas não conseguiu ter tanta efetividade. O Flamengo, taticamente, tecnicamente, é impressionante como o Jorginho dá um controle muito maior para esse meio campo. É um cara que mapeia a bola, consegue correr com bola. O Jorginho não, ele tá sempre no setor da bola. Então quando ele pega na... Para mim foi um jogador espetacular, jogou demais. Jogou demais. Seu craque foi o Luiz Araújo, melhor em campo, Luiz Araújo, mais com a Arrascaeta. Exato. Não só para o Pedrosa complementar, não só por conta do gol e nem por conta da assistência, mas a partida dele sem a bola foi uma partida extremamente importante. Concordo. Ele podendo recompor para ajudar na marcação. Finaliza e é isso, velho. Eu acho que de forma geral, cara, foi uma estreia que tranquilizou o torcedor do Flamengo de tirar aquela coisa da estreia. Eu acho que o torcedor do Flamengo vai mais confiante contra o Chelsea do que estava confiante ontem contra o Esperance. Porque contra o Chelsea vamos pra cima deles. Contra o Esperance cara, a responsabilidade é nossa. E o Flamengo conseguiu pegar essa responsabilidade e traduzir isso em uma vitória bem consistente. Antes, Fala, Vini. Só para trazer os números do Jorginho nessa estreia do Flamengo. Jogou bem, porque, de fato, ele caiu como uma luva nesse meio de campo do Flamengo. Ele fez 74 minutos
em campo, ele foi substituído no segundo tempo, 1 assistência, 104 ações com a bola, 92 passes certos de 99, 3 passes longos certos de 4, 1 interceptação, 3 duelos ganhos e 3 faltas sofridas. São números assim muito bons. E, óbvio, eu não gosto de analisar apenas números em uma partida. Quem assistiu ao jogo sabe o que a gente está falando aqui, que o Jorginho jogou muita bola. Chegou muito bem com a camisa do Flamengo. E nem parecia estreia, né? O cara estava muito à vontade. Vini, eu quero que você faça uma análise do gol. Deixa eu só emendar numa pergunta aqui para saber que muita gente foi pega de surpresa com Varela. Começou jogando, a gente estava se acostumando com o Wesley ali, dono da posição. Tá? Eu achava que o Wesley fosse ser titular, mas eu achava que o Wesley fosse ser titular junto com o Alexandre. Então, a partir do momento que ele coloca o Ayrton Lucas, que é um lateral muito mais ofensivo, faz total sentido ele colocar um outro lateral direito aqui, teoricamente mais defensivo, que fica mais. Porque o Felipe Luiz, se você analisar as partidas, ele dificilmente coloca... Uma combinação de laterais ali, exatamente. Né? Alexandre segura, o Wesley encaixa melhor que ataca. Perfeito, exatamente. São características diferentes. E o Varela, ele vive o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. O melhor momento. E ontem ele fez uma baita partida, tá? Sobretudo no primeiro tempo. Então, não é nenhum absurdo ele começar com o Varela. Repito, fui pego de surpresa, mas eu fui pego de surpresa porque o Alexandre não jogou. Essa foi a e não surpresa. porque o Varela foi titular. E o Wesley precisa abrir o olho, porque o Varela vem correndo atrás dessa titularidade. Embora o Wesley seja um jogador que a gente fale muito que provavelmente vai sair nessa janela de transferência, mas fica a boa notícia. Se ele for vendido amanhã, o Varela hoje consegue dar conta do recado nessa lateral direita. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva depois do jogo, explicou essa opção. Vamos ouvir? Fala, Felipe. Foi uma escolha pura e unicamente pela característica do jogador que eu queria, pelo plano de jogo que tínhamos em mente. O Wesley está muito bem, vem da seleção, treinou muito bem, mas eu, segundo eu estudei, eu achei que fosse mais um jogo pro Varela, e também pela forma que eu queria que o time atacasse, para mim o Varela encaixava melhor nesse perfil. Então, foi uma escolha pura e unicamente pelo plano de jogo. 0-0. É isso aí, Felipe Luiz dando a explicação então dele. A gente não sabe se no próximo jogo o Alexandre, estando apto, se ele faz a mudança nas duas laterais então, né, Vene? Mas, ô Flavinho, ontem eu até estava conversando com alguns amigos rubro-negros sobre isso. Eu vi alguns reclamando muito da entrada do Ayrton Lucas. Gente, assim, tudo bem, o Ayrton Lucas hoje ele é reserva do Alexandre. O Alexandre está muito acima. Na direita tem uma disputa, na esquerda não, né? Na esquerda o Alexandre está muito em cima, mas o Alexandre não tinha condições de jogo. Aí bota o Ayrton Lucas. Eu vejo muita gente criticando, parece que o Ayrton Lucas é um pereba. Muito pelo contrário. O Ayrton Lucas hoje seria titular em vários clubes jogou bem, cara. da Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda tem um ponto. Em 2022, na final da Libertadores, que o Flamengo foi campeão e só está nessa competição porque foi campeão dessa Libertadores de 2022, o Ayrton Lucas salvou a pele do Felipe Luiz, que hoje é treinador. O Felipe Luiz saiu lesionado e quem entrou no lugar dele é o Ayrton Lucas e fez uma baita partida na ocasião. Não sofreu a falta do... Exatamente, que o Pedro Henrique foi expulso. Ele estava numa fase boa ali gente, também. Na boa, eu entendo o torcedor ficar preocupado quando o Alexandre não joga, mas criticar o Ayrton Lucas, eu não concordo com isso. Eu acho ele um bom jogador. Óbvio, a discrepância é muito acima do que o Alexandre joga muita bola. Mas o Ayrton Lucas, mesmo assim, continua dando conta do recado e deu ontem novamente. Vamos analisar o primeiro gol do Flamengo, taticamente. Vem cá, Venez. Vai botar aqui no telão? É isso, né? É isso? Venez, por favor, aqui comigo. Vamos lá. Chega mais, meu camarada. Vamos fazer uma análise, então, desse primeiro gol do Flamengo. Com essa jogada fica mais fácil analisar, né? Porque, assim, a jogada, quem tá vendo só os melhores momentos, só repara que teve um cruzamento e um passe para trás e a finalização do Arrascaeta. Mas ela começa desde o setor defensivo, com o Léo Ortiz novamente fazendo uma baita saída de bola, porque é o grande forte dele. Acho que foi até o Zico que falou isso, que ele é o camisa 10 da defesa, da zaga pro Arrascaeta. Isso aqui é uma jogada extremamente trabalhada, extremamente trabalhada. Então, fica o mérito aqui para o Felipe Luiz e, obviamente, para os jogadores que conseguiram desempenhar muito bem o papel deles dentro de campo. Tá vendo outros lances aí, que o Ortiz ainda teve uma chance de cabeça, o Gerson também tem uma oportunidade. E teve a defesa, nessa bola aí, que o Rossi faz a defesa, eu acho que é o único lance realmente de mais perigo. E muita gente fala isso. Sofreu também, Vene. É isso. No LAFC, quando estava 1-0 o Chelsea, quase empatou a partida também. Então, também assim, teve um sufoquinho ali. Gente, é a Copa do Mundo de clubes. Todo mundo vai jogar. Por favor. Obrigado. Todo mundo, ainda mais os clubes que não são da Europa,
vão jogar como se fosse o jogo da vida. E foi isso que o Esperança Tem fez outra ontem. importância A pra questão ele. é que o Flamengo fez um jogo tão dominante que conseguiu ficar confortável na maior parte da partida. Agora, sofrer faz parte, pô. E pro jogo de sexta-feira, eu tava brincando aqui na transição que sonhar não custa nada. Eu acho o seguinte, em relação ao jogo do Chelsea ontem contra o Los Angeles, eu não acho que o Chelsea entrega aquilo que ele entregou ontem. Não mostrou pode ser tudo, muito né? mais. É isso aí. O Los Angeles entregou aquilo que pode entregar. A gente pode ver o Los Angeles na essência e o Chelsea longe da essência. Mas o jogo de sexta-feira tem um fator que vai ajudar o Flamengo. O calor. Se você olhar a previsão, é 30 graus para o jogo. O jogo acho que 1 da tarde, horário lá, né? 3 Três horas daqui. horário de Brasília Acho e que 1 ou meio. 2 horas no horário de lá. Então o calor vai estar extremamente forte. E o time inglês não sabe jogar nesse calor. O Flamengo está acostumado. Gente, 30 graus lá em Londres não faz 30 graus, com todo respeito, não faz mesmo. Então assim, eles vão sofrer nesse quesito. Acho que o Flamengo pode tirar proveito. Olha só, você considerou então o Arrascaeta sua colocação. Son un poco difícil, principalmente pela ansiedade, tem alguns outros fatores também, mas a gente hoje deixou isso para trás, fez um grande jogo, controlou o jogo desde o princípio ao fim e acredito que fizemos uma grande partida. Daí o Arrascaeta falando, o Bruno Henrique deu uma declaração, Vene, considerando esse time mais forte que o de 2019, você concorda com ele? O time titular ou o elenco? Aí tem que ver com o Bruno Henrique o que ele... Muito melhor do que esse atual. O time, os o 11. time titular. É. Pegar o time titular. Agora, o elenco, sem sombra de dúvidas, esse elenco é muito melhor do que o de 2019. Gente, olha o banco de 2019. É por isso que eu valorizo muito o trabalho do Jorge Jesus na ocasião. Porque o banco de reservas dele, longe, mas muito longe do atual. Muito longe, muito longe. Pô, ele tinha o zagueiro Matheus Dantas, ele tinha Berrio, Pires da Mota. Olha o banco de reservas Lincoln. hoje. Lincoln. Renier, que até entrava bem, mas Outro diferente, nível, né? Pô, a gente tá falando Quem de entrou De La Cruz, ontem? reserva. Ontem, Plata, BH entrou bem no Bruno banco, Henrique, o Wesley Everton estava no banco, Cebolinha. Alexandre não Exatamente. jogou. Então eu acho, Michael, assim, então eu acho que o elenco atual é muito melhor do que o 2019. Mas o time titular de 2019, gente, é um time titular absurdo. Era Rafinha na lateral direita, o próprio Felipe Luiz na lateral esquerda. Everton E Ribeiro. a Rodrigo galera mais Caio, nova. Pablo Mari, Bruno Henrique mais novo, Bruno Arrascaeta mais Henrique, novo. Gabigol, o Arrascaeta no prime do Arrascaeta em 2019. Então acho que o time de 2019 era melhor, mas o elenco atual é melhor. Ô Pedrosa, só que aquela oportunidade contra o Liverpool era um pouco mais tranquilo para ser campeão do mundo. E, enfim, o Flamengo ainda vendeu caro, apesar do Liverpool ser um timaço. Mas agora tem outros grandes times e naquela ocasião o Flamengo chegou aí para prorrogação com o Liverpool. Teve próximo desse sonho do bicampeonato. Agora uma caminhada um pouquinho mais, com mais obstáculos, né? A gente fala do Chelsea, mas lá na frente tem outras grandes equipes que o Flamengo pode encontrar. Você acha que a chance era aquela ali e agora tá complicado para faturar um bi do mundo? Cara, a chance lá naquela ocasião já era difícil, tá, Flávio? Porque o Liverpool era um timaço, Roberto Firmino, Salah, Sané. Acho que o Liverpool até teve melhores oportunidades dentro do jogo, mas o Flamengo conseguiu segurar, porque também fez um bom jogo. Bruno Henrique jogou muito, entre outros atletas. Assim, a missão de ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, que é uma competição inédita, ela é muito mais difícil do que era ganhar do Liverpool em um jogo. Por mais que o Liverpool fosse aquele time totalmente estrelado. Porque o Flamengo, se ele passar em primeiro, ele consegue pegar um adversário mais frágil no grupo do Bayern. Agora, se ele passar em segundo, ele já vai pegar, aí sim, Bayern um de gigante, um time de primeira prateleira. Não que o Chelsea não seja, mas hoje o Chelsea está na segunda prateleira da Europa. O Bayern não. O Bayern está junto com o Manchester City, o Bayern está junto com o Real Madrid, o PSG eu até coloca acima deles, dos demais. Mas assim, é muito difícil passar do Bayern se você classificar em segundo. Para o jogo de sexta-feira, se o Chelsea apresentar o futebol que ele apresentou amanhã contra o Los Angeles, se torna acessível. Mas o Chelsea ontem poupou o Enzo Fernandes, o Enzo só foi entrar no segundo tempo. Acho que o sustinho contra o LA meio que colocou assim uma pulga atrás da orelha de cara. Se não jogar bola, vocês vão ter dificuldade. Tem que levar mais a sério. Exato. Assim como o Benfica teve dificuldade contra o Boca, acabou empatando com um a menos, mas teve dificuldade. O Porto também teve dificuldade com o Palmeiras. Então eu acho que o Flamengo vem de confiança, vem num bom momento. Ganhar a Copa do Mundo, eu considero, no futebol falar a palavra impossível é muito cruel, né? É uma casca de banana. Mas eu considero impossível um clube brasileiro ganhar essa competição.
Olha só, botando para todos os brasileiros. Talvez o Flamengo é o que tem mais chance. Eu considero o Flamengo o mais forte entre os brasileiros lá. Não, mas tem a tabela não adianta você analisar só os times em si. Você tem que olhar o chaveamento também. O caminho, né? Por exemplo, o Flamengo é muito forte, mas pode pegar o próprio Bahia, como o Pedrosa mencionou. Aí, amigo, esquece. Então, acho que a única chance do Flamengo sonhar em chegar às quartas é passando em primeiro nesse grupo. Porque senão vai pegar o Bahia aí. Assim, eu não consigo ter esperança. Tem que empatar na sexta. Tem que empatar no mínimo na sexta. Porque se você empata, você vai pegar o LA e aí tem condição. Já, não vai ser fácil, tá? E o Flamengo pode pegar o Los Angeles já eliminado. Exato. Esse que é uma boa, esse que pegar. No momento o Flamengo é líder, Renê. Segue o líder. Faz o print aí, guarda isso aqui de recordação. O Flamengo é líder no grupo. Vai atrás, Chelsea. Eu, hein? Grupo D, ninguém na tua frente, ninguém do lado. Segue o líder, Renê. E é pelo critério de cartões amarelos, né? Porque ficou empate, tudo empatado, 2-0 e 2-0, e a gente vê o Flamengo na liderança do grupo, com 3 pontos, assim como o Chelsea, os dois venceram, 2-0, mas por causa do critério de cartões amarelos. Ô, Vene Casagrande, esse Chelsea será que não é esse bicho papão todo, não? Olha, assim, você tem que ter respeito. Obviamente, o Chelsea está muito acima do Flamengo, individualmente falando, tecnicamente falando. Joga até numa liga que é muito mais difícil que a do Flamengo atualmente. Joga contra adversários bem mais difíceis. Mas é óbvio que, eu repito aqui, você sonhar com empate não é nenhum absurdo. Ou até mesmo com a vitória, talvez. Tudo pode acontecer dentro de uma partida, o jogador, alguém do Chelsea ser expulso no começo do primeiro tempo. Enfim, muita coisa pode acontecer dentro de um contexto. Hoje eu não acho nenhum absurdo. E assim, você empatando com o Chelsea e o Esperance ganhando do Los Angeles, repito, facilita muito a vida do Flamengo. Porque o Flamengo vai chegar na última rodada contra o Los Angeles pegando um time já eliminado. Então, teoricamente, é muito mais fácil, né? Primeiro, quem sabe você não consegue chegar às quartas, mas é pensar jogo a jogo. É um jogo extremamente difícil, mas o Chelsea hoje não está entre os top 5 dos europeus que estão nessa competição. Tem Real Madrid na frente, o Pedrosa já mencionou, Manchester City, o próprio PSG, o próprio Atlético de Madrid eu ainda considero acima do Chelsea atualmente, embora tenha perdido de 4-0 para o PSG, mas eu acho que você sonhar com empate não é nenhum absurdo. E repito, eu acho que esse lance do calor vai influenciar demais a partida. Eu acho que os jogadores ingleses, em algum momento, eles vão sentir, até porque eles estão em final de temporada. Isso precisa ser dito também. Nós aqui brasileiros não, nós aqui sul-americanos não. Por exemplo, ontem Boca e Benfica, isso ficou nitidamente. Pesou muito a parte física, pelo menos na minha concepção. O Boca quase conseguiu uma vitória em cima do Benfica. O Pedrosa, aí tem a questão física, que como o Vene colocou, os times sul-americanos, o time brasileiro está no meio de temporada, diferente do Chelsea, que está no final de temporada, ou início da temporada seguinte, enfim, fisicamente está melhor. Tem a temperatura, tem o calor que o Flamengo está mais habituado. Os caras treinam aqui no Rio de Janeiro no verão com 40 graus no Ninho do Urubu, estão acostumados com o Campeonato Carioca. Aquele calorão não abala tanto o Flamengo. O fator torcida, eu estou percebendo um movimento maior dos sul-americanos lá. Isso tudo não muda um pouco ali a tua visão num prognóstico? São fatores que o Flamengo equilibra mais o jogo. O que você viu do Chelsea também que o Flamengo pode explorar e o que tem que tomar cuidado? O calor muda muito, tá? Muda muito pra mim, Flávio. Eu acho que isso é um ponto positivo. Um jogo intenso no calorão pro inglês? Exatamente. Assim, acho que se a gente for pegar o jogo do PSG e Atlético de Madrid, as duas equipes, mesmo sendo 4-0 PSG, sentiram o calor intenso naquela partida. Então o Chelsea, que é um time de Londres, que obviamente está mais acostumado a jogar em temperaturas baixas, ele vai sentir o calor e isso vai gerar um desgaste físico maior. O Chelsea ele joga no 3-2-5, ele muitas vezes avança o Cucurella e deixa o Reece James um pouco mais para fazer essa saída de 3, coloca o Caicedo e o Enzo como volante, e aí o Cole Palmer é o cara diferente. Tem que tomar muito cuidado com esse jogador que é da base do Manchester City, está fazendo uma temporada imensa na Europa, é até aquele cara que faz a comemoração assim, para quem não sabe, é o cara que até patenteou essa comemoração, joga muito canhoto, e o Pedro Neto também, que também é canhoto, português, ponta direita, muito veloz, um cara perigoso. Nicolas Jackson é menos goleador, mas ele sai da área. Então assim, tem que tomar muito cuidado com esses jogadores individualmente, mas para mim o Flamengo pode explorar
o fato dessa formação ser feita dessa maneira. Um 3-2-5 quando o Chelsea tem a bola. Se o Flamengo roubar rápido e conseguir usar as laterais com o Luiz Araújo ou com o Plata mesmo, eu acho que pode ser um jogo onde o Flamengo vai ter válvula de escape. E para essa partida especificamente, fica até uma dúvida na cabeça do Felipe Luiz se ele vai escalar o Pedro. Porque jogar sem bola com o Pedro, que está voltando de lesão, que é um grande jogador e tudo mais, mas eu acho que eu iria de Plata nessa partida contra o Chelsea. Pelo entendimento tático e a força física que ele consegue jogar sem a bola. Você diz para explorar mais a velocidade? Isso. O Pedro não é um jogador de velocidade. Acredita que o Chelsea indo para cima e o Flamengo Com explorando certeza. os espaços que o inglês vai deixar. O controle do jogo vai passar pelo Chelsea, o que não quer dizer que o Flamengo, com a qualidade que tem, não possa também ter posse de bola. Mas numa válvula de escape, roubou rápido, utilizou as laterais do Chelsea, que eu acho que ficam expostas, e foi assim que o LA chegou em algum momento, dá para o Flamengo, quem sabe, dar uma escapada importante. Inclusive, Flavinho, em cima disso que o Pedrosa mencionou, eu acho que o Felipe Luiz já estava até pensando no Chelsea quando ele bota o Plata ontem na partida. Para dar já um ritmo de jogo, uma minutagem a um jogador que estava há muito tempo sem entrar em campo. Então talvez ele já esteja pensando no jogo contra o Chelsea, ele deu uma minutagem para o Plata, porque eu vi muita gente criticando, como é que o Plata entra na frente do Cebolinha, por exemplo? O momento do Cebolinha é bom, e talvez o Felipe Luiz esteja pensando lá na frente, no horizonte. Aí botou o Plata para ganhar ali ritmo de jogo, uma minutagem, já pensando no duelo contra o Chelsea. Em cima disso, rapidinho, vou trazer um dado aqui, que a FIFA publicou, mais jogos nos últimos 12 meses, entre todos os times que estão disputando esse Mundial. Adivinha quais são os clubes que mais disputaram partidas nos últimos 12 meses? Os brasileiros, provavelmente. Flamengo, 78, Botafogo, 73, Fluminense, 72, Palmeiras, 70. O PSG, que foi campeão lá da Champions League, que é o time a ser batido, 58 partidas. Ou seja, hein? O Flamengo tem 20 jogos a mais nos últimos 12 meses que o próprio PSG. Ainda tem o lance de viagem, você jogar na grama horrível, que a gente joga aqui em grama horrível. Qual o número do PSG? Diferença impressionante, 58. Gente. E o do Flamengo? 78. 20 jogos a mais. Se você for parar para pensar que o calendário do futebol carioca são 16 datas, essa conta é simples. Né? Não, e assim, supondo que esses 20 jogos à distância, aí você viaja, entendeu? Ainda tem isso, distância, logística. O Flamengo vai para Equador, Bolívia, Peru, viaja o continente. Mas eu quero chegar trazendo esse dado. Embora seja final de temporada para eles, mas se você for botar na balança, os times brasileiros estão chegando mais cansados nos últimos 12 meses, entende? Isso tem que ser revisto. É muito. Olha só os times da Europa, a quantidade de jogos. Olha aqui no Brasil, no mundo inteiro, os 4 times que mais jogaram, como o Venê acabou de colocar, são exatamente os brasileiros. Isso aí acaba caindo um pouco o nível do nosso futebol. É muito jogo, hein? E o flamenguista, então, está na ansiedade para encarar o Chelsea. Imagina como é que está o botafoguense esperando o jogo contra o PSG. A turma na redação, dando noticiário, o PSG está se preparando para enfrentar o Botafogo. O PSG, nesse momento, está estudando o Botafogo. Segura o fogão que eu quero ver. Vamos ver, então, como é que está a preparação do Botafogo para pegar um tal de PSG. Ganhou Champions, só mais o fogão, hein? Vamos ver. A preparação para o confronto entre os atuais campeões da Libertadores e da Champions começou. Após a realização de um treino regenerativo, o Botafogo iniciou oficialmente as atividades para a partida contra o Paris Saint-Germain na quinta. Para encarar o campeão europeu, o técnico Renato Paiva pode fazer mudanças no time titular. O nome de Cuiabano ganhou forças para estar entre os 11 iniciais. Outro desafio para o alvinegro tem sido o calor excessivo. A expectativa é que a temperatura acima dos 30 graus permaneça durante toda a semana e os treinos têm sido sob forte sol. PSG e Botafogo se enfrentam no Rose Bowl nesta quinta, às 10 horas da noite no horário de Brasília, em um dos jogos mais esperados da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Olha, Pedrosa, dá uma palavra de esperança para os botafoguenses, de confiança. Ih, a cara do Pedrosa aqui não foi boa, não. Só se eu mentir, Flávio. Quer que eu minta? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de ouvir a mentira, tem gente que gosta. Conheço muita gente que não gosta de ouvir a verdade. Não me engana que eu gosto. Fala umas palavras bonitinhas aqui, Pedrosa. Fala, dá pra chegar. Eu conte a mentira, te deixe feliz, ou eu conte a verdade e te deixe chorando?
Olha, É mais ou menos isso, cara. aqui a gente, vamos com a verdade, a gente trabalha Cara, com a verdade, jornalismo. O Botafogo está com muita confiança, acho que os atletas sentem esse momento também, é o melhor momento do Botafogo na temporada, tanto quando saiu daqui do Brasil, chegando lá também, conseguiu vencer o Seattle e tudo mais. Só que é muito complicado você comparar o nível do Botafogo com o nível do PSG hoje. Como eu disse aqui ontem, para mim é uma prateleira sozinha que o PSG tá. São jogadores de uma extrema qualidade que estão vivendo um momento absurdo também. O PSG tem o Donnarumma, que é um grande goleiro, Marquinhos e Pátio, uma baita dupla de zaga, o Nuno Mendes, lateral português, fez tudo o que fez aí na temporada e com a camisa de Portugal também, Hakimi, um dos melhores laterais do mundo, Vitinha, João Neves, aí não sei se o Dembélé vai jogar ou se não vai. É dúvida, Mas mesmo assim, Kvaratskhelia, cracaço. Na direita tem o Doué, tem o Barcola no banco, tem o Gonçalo Ramos, que é o atacante da seleção portuguesa também. E o principal é o coletivo. Esse time não é um time que tem um grande craque, ele é um time coletivo, que cada um sabe sua função, eles trocam de posição, mas não trocam de função, ele é muito bem treinado pelo Luiz Henrique. Então assim, é um rolo compressor. Cara, meter 4-0 no Atlético de Madrid não é nada fácil. Meter 5-0 numa final de Champions League é o placar mais elástico da história. Então, a missão do botafoguense é muito difícil. Eu estava até ouvindo a entrevista do Barbosa ontem lá na Casa TV e ele falou o seguinte: eu não sou o treinador, mas se eu fosse o treinador, eu ia montar meu time com 8 jogadores para defender e deixar 2 jogadores que também vão defender, mas mais soltos para poder ter essa válvula de escape. Eu acho que se não for por esse caminho, dificilmente o Botafogo consegue segurar o PSG. Agora, a impressão que a gente teve na saída aqui, pelo menos ouvindo as entrevistas e tal, não, o Botafogo não tem que jogar diferente não contra o PSG, já tem uma forma de jogar, né? Se habituou com o Renato Paiva, né? Ele encontrou nas últimas partidas um jeito de jogar que ele disse que não tem que mudar. Você acha também, Vene? Joga como está fazendo ou bota um caminhão ali na frente da área? Flavinho, eu discordo dessa teoria. E recentemente eu trouxe até um exemplo aqui no programa. Por exemplo, Fluminense e Manchester City. Na ocasião, muita gente pedia que o Fernando Diniz, então o treinador do Fluminense, mudasse o estilo de jogo dele. Não tentasse bater de frente. E assim, e tá tudo bem você entender que seu adversário é muito superior a você. E o Fernando Diniz não mudou o estilo dele e deu no que deu. Eu acho que o Botafogo tem que mudar o estilo. Fazer exatamente isso que o Barbosa disse. Qual é o problema de você fazer isso? Você enxergar que seu adversário é extremamente melhor que você. E não é nenhum demérito do Botafogo você ficar abaixo do PSG. Vários clubes da Europa estão abaixo do PSG. Qual é o problema do Botafogo estar abaixo? Então, você precisa entender a superioridade do seu adversário e montar uma estratégia que possa tentar bater de frente ou minimizar o prejuízo. Ou seja, perder com o placar menos elástico possível. Então, acho que tem que mudar a estratégia. Não é porque deu certo essa estratégia com todo mundo que tem que ser mantido. Eu acho que se você continuar com essa estratégia diante desse PSG, a chance de você tomar uma goleada é enorme. Eu acho que o Botafogo tem que entrar em campo pensando em não ser humilhado, sabe? Perder vai ser normal, todo mundo já espera uma derrota do Botafogo. Mas a forma como você perde pode influenciar demais no próximo jogo, que será contra o Atlético de Madrid. Que aí é a decisão do grupo, a gente imagina, né? A decisão da segunda vaga. Pensando em formação, né? Você pode fazer a linha defensiva ali. Alex Telles, Barbosa, Jair e o Vitinho. A mesma, que vem jogando. Marlon e Gregory, aqui. Na esquerda é Cuiabano para competir. Até porque ele faz a recomposição muito bem. E ele é válvula de escape. Lateral, sabe fechar a casinha ali. Ele é veloz. Jogador forte também. Exato. Pode ser o Arthur na direita? Pode ser o Arthur na direita. O Igor Jesus não pode se mexer nele, porque ele é crucial para o Botafogo. Mas talvez dá para pensar no Alan na direita, que é um jogador mais defensivo. O Alan que tem experiência europeia também. Jogou no Napoli, jogou no Everton, jogou em grandes competições. Jogaria com 3 volantes, né? 3 volantes e o Alan aqui na direita. Saindo um pouquinho. Para quem não acompanhou o Alan quando ele estava no Brasil, o Alan já jogou até de lateral direito. Ele foi campeão da Copa do Brasil no Vasco como lateral direito. Então acho que fazer essa dobradinha com o Vitinho, talvez até botar o Vitinho mais ofensivo, ou enfim. Alan, Vitinho, Alex Telles, Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory e o Igor Jesus sabe jogar sem a bola? Quem sabe? Quem sabe? Ô Pedrosa, a gente fica na memória, né, esses 2 últimos jogos, esses 2 jogos recentes, a final da Champions, aquele passeio, né, em cima da Inter de Milão, e a estreia contra o Atlético de Madrid. Mas a caminhada do PSG foi brilhante, mas também não foi assim, sobrando tanto.
Passou um sufoco ali. Até acho que o Barcelona não tá. Pra mim, o Barcelona é talvez o segundo melhor time do mundo, não tá na Copa. Mas vejo um jogo equilibrado com o Barcelona. Não foi assim, goleou todo mundo e chegou ganhando de todo mundo de 4-5-0. Não, eu acho que a gente fica com a impressão agora que o PSG é o melhor time da história. Tipo, eliminou o Liverpool, que é um grande time também. Ganhou da Inter de Milão. A questão é, ele não é o melhor time da história, mas ele é o melhor time do momento. O jogo do Botafogo com o PSG é o Flamengo enfrentar o Liverpool, é o Santos que enfrentou o Barcelona, é o Palmeiras que enfrentou o Chelsea naquela ocasião. Não é o Flamengo e Chelsea. É o melhor, teoricamente, da América do Sul, que pode não ser, no momento, o Botafogo. Talvez o Botafogo de 2024 conseguisse fazer jogo com o PSG. Esse PSG, cara, ele é bem embaçado. A diferença é maior de Flu e City na final de 23? O Flu ganhou a Libertadores, o City estava voando também. É um cenário parecido. É porque eu acho que o PSG ele chegou no auge, no fim da temporada. Entende? Ele foi crescendo de produção no decorrer da temporada. Esses jogos recentes, não foi o campeonato inteiro assim, goleando. Mas ele tá no ápice, talvez. Agora que é a hora brava. E ganhou a Tríplice Coroa. Ganhou a Copa da França, o Campeonato Francês e a Champions League. E na boa, assim, eles fizeram 4-0 contra o Atlético de Madrid com muita facilidade. Muita facilidade. Em determinado momento, eu tinha a impressão que eles estavam tirando o pé, assim, dando uma certa aliviada. Quando estava 2-0 já, eles estavam mais aliviados, assim. Não estavam naquela rotação que a gente viu o PSG, por exemplo, na final da Champions League. Eu acho que o momento que eles chegam agora, eles estão, assim, no auge deles, entende? Embora seja a reta final de temporada. Como é que você está imaginando essa preparação do PSG? O Luiz Henrique estudando o Botafogo, o Luiz Henrique tendo cuidados ali com as qualidades do Botafogo, Igor Jesus. Assim, é normal, né? Independente do adversário, tem que ser feito um estudo. De repente eles vão analisar o último jogo do Botafogo, né? Contra o Seattle no Mundial. Isso é normal, né? Consegue imaginar o Luiz Henrique? Será que está com dor de cabeça com alguém do Botafogo? Dor de cabeça eu não sei se é a palavra, mas estudar eu não tenho dúvida que ele está estudando. Antes de acontecer a Copa do Mundo de Clubes, teve o sorteio e o Luiz Henrique falou do Botafogo na coletiva. Ele já tinha uma ideia, né? Pegamos o Botafogo é o melhor time da América, né? O melhor time do Campeonato Brasileiro. Aí ele brinca meio que assim, a gente sempre pega um sorteio difícil, porque o PSG, antes de ganhar essa Champions, era conhecido como um time que pegava sorteios bizarros. Pegava Real Madrid, pegava Barcelona, Bayern de Munique e estava sempre tropeçando. Então, cara, medo do Botafogo, acho difícil. Estudar o Botafogo, eu não tenho dúvida que ele vai estar estudando o Botafogo e tendo os cuidados para poder fazer o time dele jogar melhor. Olha, o Botafogo uma coisa já ganhou, o Flamengo também, uma grana boa, né? Por ter vencido o Seattle na estreia do Mundial, o Botafogo deu cerca de 11 milhões de reais. O regulamento da FIFA prevê que cada vitória na fase de grupos dá um prêmio em dinheiro. Então, venceu o jogo, 11 milhões de reais, a grana boa. E se passa de fase é em torno de 150, 160 milhões de reais. O Flamengo já botou um dinheirinho no bolso, Vini. Por isso que é importante você conquistar essas vitórias na fase de grupos. Porque, embora a gente esteja falando em real, mas na verdade são 2 milhões de dólares. Então, aí pela cotação acaba sendo 11 milhões de reais. Então, uma grana muito boa. É o que eu estou falando. Os clubes brasileiros têm que aproveitar para faturar também. Óbvio, o ideal é você ser campeão, porque quando você vai passando de fase, você vai ganhando mais dinheiro. Mas é muito difícil ser campeão. Então, cada vitória na fase de grupos é extremamente importante. O empate também dá uma certa premiação para os dois times. Olha, o jogo que eu mais gostei da Copa de Clubes, por enquanto, foi o Boca e Benfica. O Boca abriu 2-0, cedeu um empate para o Benfica. Um jogo com clima meio de Libertadores, a torcida do Boca fazendo aquele barulho danado no estádio, maioria. O Benfica entra como favorito, o Boca surpreende, fazendo 2-0. Aí quando a gente acha que o Boca vai levar melhor, com um jogador a mais, o Benfica vai e reage, empata, com 2 gols de argentinos, Pedrosa. Foi um jogaço, né? Foi um jogaço. Foi um jogo divertido, né? De fato, não esperava o Boca tão forte assim no início logo, o Merentiel conseguiu fazer aquele gol. E o Boca nem tá numa fase boa. Exato, muito pelo contrário, é um time que... Eu fui à Argentina lá contra o Lanús. Nem foi pra fase de grupos da Libertadores? E passei no bairro. Nem na Sul-Americana, passei no bairro de La Boca lá. E eles falaram, cara, aqui, falaram até do Riquelme, Riquelme, nosso ídolo e tudo mais, mas não tá conseguindo fazer o time jogar da forma que jogava, e aí consegue com essa belíssima jogada, gol do Merentiel, depois o Bataglia, que é conhecido aqui do futebol brasileiro, passou pelo Atlético Mineiro, faz o gol de cabeça e todo mundo imagina, já tava todo mundo tuitando.
Tá aí, claro, América do Sul não deve nada pra europeu, tudo todo mundo mais. preparado. Rapaziada, o jogo tem 90, não tem 45. E aí o Mandrake... Horrível. Exatamente. Ele é torcedor do River. Isso é sensacional, Vene. Ainda provoca, né? Um cara que tem um Isso mental é que é muito bom no forte. futebol. A torcida pegando no pé, toda hora que ele pegava na bola, a torcida vaiava, o cara vai e faz o gol de Mas empate. isso mostra como é difícil, né, Flávio? Porque o Benfica tava com 1 a menos e conseguiu empatar o jogo que todo mundo tava achando que o Sul-Americano ia ganhar. É difícil, cara. É um nível muito complicado de se enfrentar. A gente já pôde ver 2 jogos que mostram isso. Eu citei aqui Palmeiras e Porto. Palmeiras vive um dos melhores momentos da história do Palmeiras e o Porto um dos piores momentos. Mesmo assim foi empate. E ontem a gente pôde ver também. Eu confesso que eu não esperava nem um empate. Sim. Se você virasse para o torcedor do Boca, eu tenho certeza que o torcedor do Boca, antes do jogo, ia assinar na hora um empate em 2 a 2 com o Benfica. Ótimo, né? Mas o contexto da partida faz esse empate ter um gosto totalmente azedo para o torcedor do Boca. Os caras abriram 2 a 0, estavam jogando melhor do que o Benfica, estavam com 1 a mais em determinado momento do jogo. Tudo caminhando e conseguiram ceder o empate com um gol do Otamendi, que é torcedor do maior rival deles na história. Pô, nossa, eu tenho certeza que o torcedor do Boca saiu revoltado do estádio. Agora a torcida do Boca deu um show, né? Pô, Assim, muito eu não legal. sei se pela posição que a gente viu a torcida do Flamengo também preenchendo Palmeiras. Bastante, mas talvez tenha ficado um pouco espalhado, faltou aquele jeito meio torcida organizada sul-americana ali, aquela pressão que a torcida do Boca fez atrás do gol ali. Você achou? Como o destaque da torcida por enquanto é do Boca, hein, Vene? Não, eu não tenho dúvidas disso. E antes do jogo eles já fizeram uma bonita festa lá na praia de Miami também, ontem também. O torcedor argentino, assim, muito brasileiro não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas o torcedor argentino sabe muito torcer. E eu falo isso porque desde a Copa do Mundo que teve aqui no Brasil em 2014, que eu tive a oportunidade de ir num jogo da Argentina, eu vi como eles são, cara. Eles são realmente apaixonados. Agora, por exemplo, no jogo do Flamengo ontem, eu tenho amigos que foram ao estádio, acompanharam o estádio de perto, e eles falaram o seguinte: Vene, o grande problema é que a torcida do Flamengo ficou separada, sabe? Espalhou, ficou né? espalhada, Faltou aquela não ficou concentração. junto. A torcida do Esperança ficou junto. Então deu a sensação que eles eram a maioria em determinado momento. Só que a torcida do Flamengo, longe de fazer aquele número que costuma fazer nos estádios. Eu acho que poderia ter marcado uma presença maior. Mas eu super entendo. Viagem cara. Não é um país que... Aí é questão de geopolítica, gente. Que o acesso é fácil. Hoje em dia, muito pelo contrário. Você conseguir visto é complicado. A gente pode ver jogador tendo visto negado. Imagina torcedor comum. A quantidade de torcedor que não teve visto negado. Mas, enfim, independentemente disso, eu sou adepto de falar só bem dessa competição, que eu acho que está sendo uma competição maravilhosa em todos os sentidos. A torcida do Palmeiras deu show também. Deu no show. jogo O Palmeiras contra o Porto. também, né? E a do Esperança. Ontem também estava em bom número lá no jogo contra o Flamengo. Os caras bem fanáticos. Esperança da Tunísia, que é campeoníssimo por lá. Então foi legal também. Enfim, eu concordo plenamente com o Vene, tá? Não tá gostando da competição? Não assiste. Não gosta de futebol. Pô. Não gosta de futebol, desculpa. Porque isso pra mim é sonho de criança. É ligar o videogame e falar: opa, vou botar aqui o Botafogo jogando com o PSG. Demais, Vamos ver o que né? acontece. Aquela discussão de bar, o que tu acha? Tu acha que o Botafogo ia ganhar do PSG? Tá aí na cara de vocês. A gente vai ver. E não tem jogo chato, sabe? tem, por enquanto Pode não ter gol, beleza. Mas entretenimento vai Já ter. tá aberto, tô gostando também dos jogos, os times jogando pra cima. A gente vai fazer uma pausa aqui no assunto Copa do Mundo de Clubes para falar do nosso Vasco da Gama, do Pedrosa. Vamos falar do Vascão, Pedrosa. A notícia é um pouco diferente. Os jogadores do Vasco estão aproveitando o dia de descanso enquanto rola a Copa do Mundo de Clubes. É o destaque das férias, ô Pedrosa. Nuno Moreira. Vamos aqui, quem tá curtindo esse visual aqui, com cabelo, com trança. Nuno Moreira. Isso aí parece ser ali, Leblon, Ipanema, né? É, Ipanema. É o Nuno? É o Nuno. É Já o virou Nuno. carioca. O português curtindo uma praia ali na zona sul E do botou Rio. a camisa do Vasco, né? Meteu a camisa do Vasco. Lucas Piton. Tem jogador que bota a camisa de Piton outro time. está na... Piton na Itália. E fala que é inteligência artificial. Brincadeira, viu? O Piton foi lá, curtiu Tá no um Vaticano. rolezinho na Itália, Tá, né? foi Nada bem. mal, foi bem. Gostei do relógio também. Tá sem relógio, Piton. Tá mal de relógio? Tá Tá, mal, bem. né? Piton, é bola, é bola. Bom O jogador. que mais que a gente tem ali? Tem o Verratti na Suíça. Eu vi que o Verratti Ryan, andou pela Ryan. Suíça. Ryan. E Ryan curte NBA. E o Ryan tá lá nos Estados Unidos. Tá por lá, foi passear, acho que foi com a namorada também. Moleque que com certeza tem vivido o melhor momento da carreira dele.
É Gramado. Estados Unidos não voa pra É Gramado isso aí? É Gramado. É Gramado. Gramado? Frio também dos Estados Unidos, é Gramado. O Ryan tem risco de sair já agora, Pedro? O risco sempre existe, né, Flávio? Porque a gente tá falando de um jogador que realmente tá fazendo uma temporada muito boa, principalmente depois da chegada do Diniz. O ponto é, se o Vasco pensava em 12, 13 milhões de euros pro Ryan lá no início do ano, não tem mais como pensar em algo menos de 20 milhões. Eu acho que tem que segurar o Ryan, porque assim como o Fernando Diniz já disse, o Ryan vai valer muito mais no final do ano do que ele tá valendo agora. O Tietê com o David Neres e o Anthony. Eles jogaram em São Paulo, talvez? Né? São Paulo, a turma aí. Ex-São Paulo. Isso aí. Lá no Vasco não tem negócio de levar amigo, o jogador leva amigo. Porra, quem dera podia esse levar os aí. amigos, né? Porra, o Flávio. Quem dera. O Flávio foi bem, né? Quem dera. Tem isso lá no Vasco? Tietê. Quer me levar? Tem 2 amigos aqui, eu só você na história. Vem comigo. Dá um guardanapo pra eles e fala assim, irmão, assina aqui rapidinho, só pra gente fazer um contratinho com o Vasco. Quem dera. David Neres em um de cada lado, hein? Que Podia beleza. podia ser. Olha, o Verrete. Em Zurich? Na Suíça. Na Suíça. Verrete, matador. Gente fina. Tá na Suíça, Rebeto. Olha, tá falando do Vasco, Paulo Henrique completou 100 jogos com a camisa Cruz Maltina. O PH foi um dos destaques do jogo contra o São Paulo. Uma boa lembrança que o Vascaíno vai ficar aguardando, né? O último jogo, vitória sobre São Paulo, 3-1 no Morumbi. Vamos ouvir o PH? 100 vezes Paulo Henrique. O lateral completou o 100º jogo pelo Vasco em momento de ascensão com Fernando Diniz. Muito feliz, muito honrado por estar chegando a essa marca. Eu acho que o Vasco tem me proporcionado momentos incríveis na minha carreira e completar 100 jogos com uma camisa desse tamanho, um clube da grandeza do Vasco, é motivo de muito orgulho para mim. Lembrou também o gol que mais marcou, justamente em um clássico regional. Acho que o gol que mais me marcou foi o gol contra o Botafogo, 2023. Essa noite passada eu sonhei que eu tinha feito gol. Minha esposa é testemunha, ela também profetizou na minha vida que eu ia fazer gol. E hoje, para honra e glória de Deus, o gol saiu e nos deu a vitória. Ainda recebeu uma surpresa da família e se emocionou com seu pequeno vascaíno nos braços, lembrando momentos difíceis com a esposa. Ela comprou o colchão no cartão dela parcelado para mim. Eu lembro que eu pagava parcelinha de R$50 porque era o que eu conseguia pagar. Então, tudo que eu vivo hoje, ela me deu esse presente maravilhoso, que é a cara do pai, inclusive. Ô Pedroso, a melhor fase do PH no Vasco, na carreira do PH, e atualiza pra gente a programação, a volta de férias, treinamento. O Vasco, ele fez diferente de alguns clubes, né? Ele deu 10 e vai treinar 20. Tem clube que deu 15 e vai treinar 15. Lembrando, gente, que isso não é porque o Vasco tá largando os caras na Copa do Mundo de Clubes, não. É porque é lei trabalhista, você tem que dar 30 dias de férias. Então o que o Vasco imagina é, deu 10 agora e no final do ano vai dar 20 quando a temporada acabar. O Paulo Henrique, pra mim, é um jogador, é um case de sucesso no Vasco, Flávio. Ele chegou completamente desacreditado, chegou do Juventude, era jogador do Atlético Mineiro. Em 2023 ele já é muito importante quando ele faz o cruzamento pro Serginho. O gol do Vasco contra o Red Bull Bragantino sai dos pés do Paulo Henrique, mantém 24 muito bem e em 2025, cara, ele só tá crescendo. Ele é um jogador que compete nos duelos físicos, ele tem uma recomposição absurda, uma força física absurda, não deixa o Vasco na mão, você não vê. Paulo Henrique lesionado. Quase você não tem notícia disso. Touro, né? Vou bater até na boca, tomara que não aconteça nada daqui pra frente. Mas é um jogador que realmente tem me surpreendido positivamente como o crescimento dele vem acontecendo. Eu acho que ele sempre foi um jogador nota 7 e ele nessa temporada ele tá sendo um jogador nota 8, 8,5. Então, cara, só agradecer ao Paulo Henrique por tudo que ele vem fazendo. É um cara que eu respeito muito com a camisa do Vasco. Tá certo, aquela pausa, a gente vai beber uma água, daqui a pouco eu volto com Vene e com Pedrosa. Segura aí, sai daí não. É isso, pessoal, chegando na reta final do SBT Esportes Rio desta terça-feira. Lembrando que o Fluminense está jogando neste momento, acabou o primeiro tempo. Jogando não. Está no intervalo. Tá jogando mais do que o Borussia. Está jogando muito. Pelo que eu vi aqui no Pelo cantinho. que a gente está acompanhando aí. Exato. O Fluminense está fazendo frente com o Borussia, o jogo está no intervalo. 0-0 e claro que amanhã a gente vai mostrar tudo, todos os principais lances, os gols se acontecerem, claro, as análises aqui
do Vene e do Pedrosa, que vai saber tudo desse grupo do Fluminense, o grupo F, porque ainda vai trabalhar no jogo do Ulsan contra o Mamelodi. Então Perfeito, ele vai estar por dentro para o torcedor tricolor saber tudo do jogo do Flu e dos adversários. Chegando na reta final, Vene Casagrande, grande abraço, obrigado, valeu, Pedrosa, boa sorte. Amanhã